Fala pessoal, Thiago Santana aqui falando com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Microfone Compartilhado. E similar ao último vídeo que nós postamos aqui no canal, eu vou começar esse vídeo te fazendo algumas perguntas e eu gostaria que você compartilhasse, claro, caso você se sinta à vontade, a sua resposta aqui nos comentários. Então a primeira pergunta é: como você se sente a respeito do tema educação financeira? A segunda pergunta é: você faz uma boa gestão do seu orçamento atualmente? E a terceira é: você gasta mais do que você recebe? Então, se você se sentir à vontade, eu vou pedir para que você compartilhe aqui as suas respostas nos comentários. Esse é um tema extremamente importante. Quando a gente fala de educação financeira, de uma forma geral, nós sentimos que é o tipo de assunto que deveria ser abordado desde lá das primeiras séries, quando nós estudamos, porque é o que vai nortear muito do nosso comportamento no resto da nossa vida. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês 5 pecados relacionados à educação financeira que eu cometi na minha vida. Então eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês e no final do vídeo eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta importante que pode te ajudar nesse processo de gestão financeira. Então, se esse vídeo faz sentido para você, eu vou pedir para que desde já você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, deixe o seu like agora e, por fim, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas que você sabe que têm dificuldades em relação a esse tema. Beleza? Então, roda a vinheta aí e já já a gente volta. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai falar então sobre os 5 pecados na educação financeira. Foram situações que eu vivi na prática e são dicas que eu gostaria de te dar sob o olhar desse contexto. Então eu vou falar, ao invés de apenas citar as situações que eu vivi, eu quero ilustrar um pouco dessas situações porque eu acredito que o entendimento ele acaba sendo mais fácil dessa forma, tá bom? Então vamos lá. O primeiro pecado que eu comentaria aqui com vocês, que eu vivi na prática relacionado à educação financeira, foi o pecado da estabilidade. O que eu quero dizer com isso? Então, o ano era 2008, na ocasião então eu tinha 19 anos de idade e eu tinha acabado de entrar no Bradesco. Nessa fase aqui da minha carreira, eu fazia parte do time de call center do Bradesco, que é o famoso Fone Fácil. Pois bem, passados 3 meses de que eu estava então nessa função, eu comprei um Celta. Então eu comprei lá na época um Celtinha 2001, era um sonho que eu tinha naquele momento, de comprar um carro e tal. 19 anos de idade, eu acho que a maioria das pessoas com essa idade tem esse desejo, de realizar o sonho de comprar um carro. Pois bem, só que tinha um problema. Naquele momento da minha vida eu não tinha dinheiro, não tinha guardado dinheiro no meu último emprego, por exemplo. Então eu estava zerado. Só que eu tinha o sonho de comprar esse carro. Então o que eu fiz? Não dei nada de entrada e comprei esse carro então em 48 vezes de R$480. Pois bem, então uma compra de um valor bem expressivo, de longo prazo. E se você tem um mínimo de conhecimento a respeito de financiamento, você sabe que aqui basicamente eu paguei 2 Celtas e não apenas um, que foi o que eu tinha ali naquele momento. O que eu quero dizer com estabilidade, pessoal, como o primeiro pecado aqui nesse momento, tá? A pergunta é: e se com 6 meses eu saísse do banco? Eu tava 3 meses, fui lá e comprei o Celtinha, não dei entrada nenhuma e parcelei em 4 anos. Só que se com 6 meses eu saísse do banco, o que eu ia fazer? Então, um ponto importante aqui pra gente sempre avaliar, primeiro, do seu lado, experimente a rotina. Entende se de fato essa rotina faz sentido para você. Entende se você se enxerga nessa empresa no longo prazo, porque não adianta você estar numa empresa ali que você talvez se sinta frustrado profissionalmente, você não consiga entregar os resultados que você gostaria. E por outro lado, tem algumas perguntas também que cabem ao próprio retrospecto da empresa. Por exemplo, imagina que eu tô ali há 3 meses e se o Bradesco tivesse o hábito de, sei lá, se você não bater a meta, você vai ser mandado embora. Trabalhar com vendas, até então, nunca tinha trabalhado na minha vida. Então era um risco que eu tinha, porque e se eu não fosse bem em relação à parte comercial? Se eu não vendesse bem o que eu deveria vender como as metas que eu tinha? Evite entrar em dívidas de longo prazo se você não tem a certeza de que, de fato, tanto pelo lado da empresa como do seu lado, essa empresa você deve ficar ali por algum tempo, tá? Mas esse é um ponto importante, principalmente pensando no meu exemplo aqui. Com 3 meses eu fui lá e já comprei. Será que não fazia mais sentido talvez eu juntar um pouco de dinheiro para depois de algum tempo ir lá e comprar, ou pelo menos dar uma boa entrada? Então já aliviaria, por exemplo, aqui a quantidade de parcelas. Então, essa é a primeira dica que eu te daria nesse aspecto de educação financeira. O segundo ponto aqui, o segundo pecado no meu ponto de vista, está relacionado ao quanto você consome da sua renda. Vamos pegar ainda esse exemplo do Celta. Vamos pensar o seguinte: nesse momento da minha vida,
eu tinha ali um salário que girava em torno de R$ 1.000, mais ou menos. E como eu comentei com vocês, eu fiz então esse carro financiado em 48 de 480. A minha pergunta para você como reflexão é: e se surgisse algum outro gasto emergencial? Claro, estou falando ali de R$ 1.000, e eu estou falando então nesse valor de 480, então tinha ainda um outro valor? Tinha. Só que basicamente era minha alimentação, minha faculdade e o combustível do carro, outros gastos que eram pontuais que aconteciam. Só que de uma forma geral eu estava consumindo muito da minha renda, e isso pode ser um grande problema para a sua vida. Então sempre que você for pensar em consumos que envolvam esse tipo de gasto que tem uma extensão muito maior, né, do que a média do que você compra geralmente, pense nisso também, tá? E aqui, daria uma dica até de, se você for olhar para alguns estudos que falam sobre finanças, muitos recomendam que você evite de comprometer sua renda em mais de 30% no longo prazo, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, imagina que você ganha R$ 1.000. Você deveria se comprometer no longo prazo no máximo com R$ 300 por mês. Isso é importante para você evitar de ter algum tipo de problema que envolva o seu orçamento mensal, tá bom? Então, esse é o segundo pecado que você deve evitar na sua vida. Bom, vamos para o terceiro pecado. E aí, mais uma vez, situações que eu vivi na prática. Esse aqui envolve o seguinte, né? Isso, imagino que grande parte até acabe utilizando aí no dia a dia. Cheque especial como parte do salário. Bom, o que eu quero dizer? Então vamos lá, eu vou ilustrar aqui para vocês. Aqui nessa fase, essa fase que eu vivi efetivamente, já era 2011. Nessa ocasião, então, eu já tinha 22 anos de idade, continuava no Bradesco, só que eu já tinha mudado de função. Aqui eu já trabalhava numa área de monitoria de atendimento. E nessa fase da minha vida, eu já tinha o carro, eu ainda não tinha quitado o carro, e eu estava numa fase em que eu já tinha um salário um pouco maior, né, se comparado ao primeiro exemplo. E eu tinha um consumo ali bem frequente, então eu comprava muita coisa, eu comprava roupa, comprava coisa para o carro, viajava, então eu tinha os meus gastos ali que aconteciam, né, com uma certa recorrência em relação ao meu orçamento. Aqui, vamos pegar ainda como exemplo o salário de R$ 1.000 e pensem o seguinte, nessa fase, dentro desse exemplo, é como se eu consumisse R$ 1.200 por mês. Então, ou seja, eu estava consumindo mais do que de fato eu ganhava dentro do meu orçamento. E aqui até coloco, né, como indicação, é como se eu consumisse o cheque especial e se ele fizesse parte do meu salário. Essa é uma visão que grande parte das pessoas tem. Infelizmente, esse é um pecado que muitas pessoas cometem, financeiramente falando. Mas aí a pergunta pode ser, Thiago, mas isso é tão ruim assim? Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de cheque especial, pessoal, um ponto importante que deve ser sempre lembrado é: o limite de cheque especial é um dos produtos de crédito mais caros do mundo. Quando a gente pega aqui um exemplo, né, então eu fui lá no site da Agência Brasil e lá falava o seguinte, olha, a taxa média de juros do cheque especial fica em fevereiro, né, fevereiro agora de 2020, em torno de 7,96% ao mês. Aí talvez você pense o seguinte, Thiago, pô, mas 7% é pouco, cara. Pô, não vai me impactar tanto assim. Digo para você o seguinte, depende. Vamos pegar aqui um exemplo para ilustrar isso? Então, imaginando que você ganha R$ 1.000 lá por mês e você tem um consumo de R$ 1.200 por mês, que é o exemplo que eu citei na tela anterior, que foi algo que eu vivi, não exatamente com esses valores, mas eu vivia numa proporcionalidade muito parecida. Vamos pensar o seguinte, no primeiro mês, eu ganhei um salário de R$ 1.000 e eu consumi R$ 1.200. O que aconteceu comigo naquela época? Então, eu fiz um consumo de R$ 200 do meu cheque especial. Considerando, então, aqui, vamos pegar para esse exemplo todo, 7,96% ao mês de juros. Então, ali eu teria um valor de juros em relação aos R$ 200 de R$ 15,92. Beleza? Até aí você está falando o seguinte, pô, Thiago, R$ 15 de juros não é nada, cara. Beleza, vamos passar então para o mês seguinte. No mês seguinte, eu continuei ganhando esses R$ 1.000, e o meu gasto continua igual. A minha proporção de gastos continua em R$ 1.200. Só que agora tem um detalhe, né? Eu continuei com a mesma faixa de gasto, só que eu já tinha acumulado uma dívida do mês passado, que era um valor de cheque especial de R$ 200 que eu consumi, mais R$ 15 de juros. Então eu tinha um débito pendente ali de R$ 215,92. Então, na verdade, o meu gasto já não era mais naquele mês R$ 1.200. Meu gasto naquele mês era R$ 1.415. Então, quando eu olhava para o cheque especial, o meu consumo ali até então estava em R$ 415,92 e juros já acumulava R$ 33,10. Vamos pensar então que no mês 3 aconteceu a mesma coisa, mesmo salário, a mesma quantidade de gastos em valores, só que agora a minha dívida então já está em R$ 449,02, que foi o que eu acumulei no mês passado de uso do cheque especial. Então o meu gasto total já não era mais R$ 1.200 por mês, era R$ 1.649. E aqui eu já tinha um juros de R$ 51. Então o que eu quero que você pense é o seguinte, isso aqui, gente, é uma grande bola de neve. Eu vivi na prática e é péssimo isso pra gente.
Porque você começa a enxergar o cheque especial como se ele fosse um complemento do seu salário. Isso é um grande erro, porque você vai ter que pagar isso de alguma forma. E o grande problema é que isso vai contando com juros compostos. Então, todo mês ele vai acrescentando um valor que você está consumindo, obviamente, mas ele vai fazendo, então, o acréscimo de juros compostos com base em tudo que você deve. Então, uma dica que eu daria aqui, que é o terceiro pecado, é evite ao máximo o cheque especial, se possível. Bom, quarto pecado que eu cometi na minha vida financeira também. Aqui o ano 2013, aqui eu já tinha 24 anos de idade, continuava no Bradesco, só que eu já estava em uma área de treinamento agora. E de uma forma geral, o que aconteceu? Meu salário estava um pouco maior, né, nessa fase aí da minha vida, só que os meus consumos eles aumentaram também. Então, nesse momento aqui, vamos pensar o seguinte. O quarto pecado, a gente está falando então sobre o limite fácil do cartão de crédito. Pô, quem não tem um cartão de crédito? Quem não gosta de ter aquele cartãozinho bonito na carteira, ir nas lojas, comprar e tudo mais. Então aqui o exemplo que eu quero dar é o seguinte. Vamos imaginar então que o meu salário era de R$2.000 e eu tinha um limite ali proporcional a R$4.000. E aí nessa fase da minha vida, ali em 2013, eu até coloquei aqui, ó, tudo que era possível eu parcelava em 12 vezes. Então, cara, vi um negócio lá, sei lá, de R$300, faz em 10 aí, de 30 contos. 30 conto não vai pesar no meu orçamento. E aí, no ponto de vista talvez de quem encare essas situações que eu estou comentando na ordem cronológica, vai falar, pô, mas legal, pelo menos você já não está mais no cheque especial que tem os juros sobre juros e tudo mais. Então aqui a pergunta pode ser, Thiago, mas agora você pelo menos resolveu o problema, certo? Errado. Por quê? Quando a gente parcela as compras, a princípio pode parecer uma boa alternativa, né? Até que você começa a acumular mais dívida do que você ganha. E tem um dado que é importante também, quando a gente fala de cheque especial, tem aqueles juros compostos e tal. Quando a gente fala de cartão de crédito, se você deixa de pagar em um mês, lá especificamente, uma parte ou o total do seu cartão de crédito, entra aqui uma outra forma de juros que é chamada de juros do rotativo. Ou seja, é como se fosse o mesmo cálculo que a gente fez lá no exemplo anterior, só que agora voltado para o cartão de crédito, tá? Vamos dar um exemplo aqui na prática do quanto isso pode ser impactante para a sua vida? Então vamos considerar que esse novo salário, né, agora de 2.000, e que todo mês você faz novas compras parceladas, que é o exemplo que eu dei da falsa ilusão de você imaginar, mas são R$10 a mais parcelado, R$30 não vai impactar. Vamos dar um exemplo aqui. Então eu vou imaginar o seguinte, tá? No primeiro mês, né, então vamos pegar aqui, ó, primeiro mês, você foi lá e comprou um perfume de R$300. Faz em 10 aí, então ficou 10 parcelas de R$30. E naquele mês, por algum motivo, você teve uma manutenção no carro, aquela revisão que você faz anualmente. Legal, deu R$1.500, você falou, não, faz em 10. Então 10 de R$150. Então naquele mês você tinha lá um salário de R$2.000, que é o exemplo que a gente está usando aqui agora, e você teve um gasto acumulado parcelado de R$180. Então até esse momento, você tinha ali, então, 9% do seu orçamento comprometido. No mês 2, coloquei mês 1 aqui, mas é mês 2, tá? No mês 2, você foi lá e comprou um notebook de R$3.300, beleza? Mesma lógica. Não, faz em 10 aí, não vai pesar na minha conta não. Beleza. E aí você foi lá e comprou uma impressora de R$500, também parcelada em 10 vezes. Então aqui no mês 2, o seu salário se manteve, R$2.000, só que agora o seu gasto acumulado, que conta o mês 2 mais o mês 1 que você fez em 10, seu gasto acumulado agora já é de R$560, o que compromete 28% do seu salário de uma forma geral. Então perceba, você vai parcelando as coisas, só que todo mês se você tiver esse hábito, cada vez mais você vai comprometendo a sua renda. Aí no mês 3, você foi lá e fez uma viagem. E aí você falou, não, viagem eu preciso parcelar, o custo é muito mais alto. Legal, você parcelou a viagem lá em 10 vezes, R$600. E como você ia viajar, obviamente você ia comprar roupa também, né? Então você gastou R$500 e você falou, não, faz em 10. Então ficou 10 de R$50. No mês 3, você continua com R$2.000 de salário, só que agora perceba, o seu gasto acumulado, porque aqui, nesse mês aqui, no mês 3, você ainda está pagando parcelas do mês 1. Então, o seu gasto acumulado nesse momento é de R$1.210. Então, você já está comprometendo 60% do seu orçamento mensal. Então, isso é um grande risco. Por quê? Muito provavelmente vai chegar um momento que você vai ter mais valores para pagar de cartão de crédito do que efetivamente o que você ganha de salário mensal. Qual que é o problema? O problema está aqui, ó, juros rotativos. 298,6% ao ano.
e isso vai te gerar um ônus muito grande e é um custo que você vai ter que pagar de uma forma ou de outra. Então, ter cartão de crédito é bom? Claro que é, mas para que você consuma de uma forma eficiente. Então, evite esses gastos e, principalmente, sempre que for possível, quer comprar parcelado? Compre 2, 3, mas evita comprar em mais parcelas, como aqui o exemplo de 10 vezes. E um outro ponto aqui, o último pecado que eu citaria aqui, que eu vivi na prática também, passado tudo isso que eu comentei com vocês, né, esses gastos aí com carro, cartão de crédito, cheque especial. Chegou um momento que eu falei o seguinte, cara, eu tenho esse impacto financeiro na minha vida, eu tô gastando aí, eu comecei a pegar empréstimo para pagar rotativo, para pagar cheque especial. E aí o grande ponto eu percebi uma coisa importante. A falta de controle me levou até a crise financeira. Então ali em 2015, já com 26 anos de idade, ainda no Bradesco e ainda na área de treinamento, vou imaginar então que aqui eu já tinha um salário então um pouco maior, né? Então, R$3.000, por exemplo. Só que eu estava numa fase em que o meu orçamento estava tão comprometido que é como se entrasse 3.000 e eu estivesse devendo 4.000 todo mês, que é o exemplo, né? Então, cartão de crédito, rotativo, empréstimo, mas principalmente faltava controle. E aqui até coloquei um exemplo para vocês. Um ponto que pode te ajudar em relação a toda essa bagunça que eu vivi na minha vida e que na prática funcionou muito bem comigo, é que você tenha alguma forma de controlar os seus gastos. Então, na prática, ali em 2015, mais ou menos, eu falei, não, calma, tá na hora de sentar, revisar algumas coisas e tomar novas atitudes. E falando com pessoas, lendo na internet, lendo livro, eu cheguei à conclusão de que no meu perfil, uma coisa que faria muito sentido é que eu tivesse uma planilha. Thiago, mas tem aplicativo hoje em dia que faz isso, tem aplicativo no meu celular que eu posso controlar. Gente, tranquilo. Aqui, mais importante do que qual a fórmula que você vai usar é que você tenha um controle financeiro em relação a tudo que você consome na sua vida de uma forma geral. Porque a partir do momento que eu comecei a controlar melhor o meu dinheiro, eu comecei a ser mais eficiente em relação aos meus gastos. Bom, pessoal, dando continuidade, aqui está um exemplo prático, né, daquilo que para mim foi extremamente importante nesse sentido de controle, tá? Então aqui, ó, para que vocês vejam que de fato aconteceu em 2015, que é verídico tudo que eu comentei aqui com vocês nesse vídeo. Olha lá, em abril de 2015 foi a primeira aba que eu abri aqui para que eu começasse a controlar o meu orçamento, tá? Isso aqui, gente, foi extremamente importante dentro dos meus hábitos financeiros, dentro de uma reeducação financeira que foi importante na minha vida naquele momento, tá? Então aqui só para que vocês vejam, tá? Então esse era o formato que eu fazia, obviamente tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro, mas era a forma que eu bati o olho, eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer, o que eu podia gastar, o que eu não podia gastar, e assim por diante, ó. E só para que vocês vejam que de fato é verdade o que eu falei sobre rotativo, ó. Tinha um rotativo lá pendente para pagar, e isso estava acumulando juros e tudo mais. Só que melhor do que isso, né, para quem nos assiste, eu vou dar um exemplo prático, tá? Do quanto isso aqui é simples de fazer e o quanto isso pode te ajudar no dia a dia. Vamos pensar o seguinte, tá? Primeiro aqui, o que eu coloco geralmente nas minhas planilhas de orçamento. Então, mês, né? Então, julho de 2020. Na primeira linha, eu sempre coloco, né, nessa linha verde aqui que vocês estão vendo, eu sempre coloco todas as entradas, ou seja, todos os créditos que eu recebi ou que eu vá receber durante o mês. Então, aqui eu coloco. Na primeira coluna eu coloco então crédito. E aqui o exemplo, imaginar que você coloca aí salário. Imagina que você ganha lá R$3.000 de salário, tá? O que eu faço aqui? Eu dou um soma para que ele pegue então toda essa coluna. Ou seja, se em algum momento eu acrescentar aqui mais R$100, ele já soma automaticamente esses R$100, tá bom? Na categoria seguinte, nessa categoria azul, eu geralmente coloco todos os débitos fixos. Então, débitos fixos. Aqui entraria como débito fixo, né? Conta de luz, conta de água, conta de internet, TV a cabo, enfim, tudo que você sabe que todo mês vai debitar na sua conta e que de fato é um débito fixo, eu coloco aqui. Então, você dá um somar aqui, e aqui vamos imaginar, né, que você paga R$100 de conta de luz, 50 de água, sua conta de internet é mais R$100 e sua TV a cabo R$200, por exemplo, tá? Então aqui ele já somou. Já sei que de débito fixo, todo mês eu vou ter então R$450 aqui então para pagar. Na categoria seguinte, essa vermelhinha aqui, eu coloco geralmente os débitos variados. Então, aqui é tudo aquilo que efetivamente você não tem uma programação dentro do seu mês, dentro do seu orçamento. Sei lá, um exemplo, você foi ao cinema. Então, beleza, foi pontual. Pô, quanto que eu gastei nesse cinema? Eu gastei R$50, né? Pipoca tá caro e tal. Beleza, R$50. Ou imaginar que você foi fazer um passeio. E aí, nesse passeio lá você teve alguns gastos, né? Com alimentação e tudo mais. Esse passeio então te custou mais R$50. Beleza. E assim você vai populando tudo aquilo
que aconteceu durante o seu mês. Eu diria que essa categoria aqui é uma das mais importantes que você tenha, porque geralmente é aqui que a gente erra, naquilo que foge do que efetivamente a gente já tem controle. E na última categoria aqui, na categoria laranja, eu coloco tudo que é cartão de crédito. E essa é importante também porque aqui estarão todos os débitos parcelados que você tem. Então, sei lá, você comprou uma TV e você parcelou em 10, o que eu faço? Então, vamos imaginar que essa é a primeira parcela. 1/10. E eu coloco aqui, sei lá, eu parcelei essa TV em 10 parcelas de R$100. Imaginar que eu comprei um perfume. E eu parcelei em 5 vezes, parcelas de R$50. E assim por diante. E aqui é a mesma coisa. Então, somar toda essa minha coluna. Porque aí toda vez que eu acrescentar uma coisa nova, ele já vai me somar então aqui no valor total do cartão de crédito. Aqui, basicamente eu vou somar o cartão de crédito, mais débitos variados, mais débitos fixos. E por último eu coloco o saldo, que basicamente vai pegar o quanto eu tive de crédito no mês, menos o total de débitos que eu tive naquele mês. Ou seja, eu já sei que dentro do mês de julho, o que eu consumi até agora, até o dia 10, eu tenho então um total de R$700 de débitos, eu tive um meu salário de R$3.000, então eu ainda tenho um saldo livre de R$2.300. No mês seguinte, a mesma coisa, agosto de 2020. Aqui, só para não repetir tudo novamente, o que eu faço geralmente? Aqui na linha do cartão de crédito, como eu sei que eu vou ter essas compras parceladas, eu já venho aqui e já coloco então essas compras parceladas e eu só atualizo aqui então a parcela. Então aqui é a parcela 2 de 10 e aqui é a parcela 2 de 5. E assim por diante. Então, toda vez que eu tenho uma compra parcelada, eu já venho na minha planilha e já vou colocando nos meses subsequentes aquilo que eu comprei parcelado e até que mês vai a parcela então desse bem que eu comprei, desse item que eu comprei e assim por diante. De uma forma geral é isso, gente, é esse recado que eu queria deixar para vocês. Essa planilha aqui, para quem quiser, Thiago, eu não costumo mexer muito no Excel, não tenho muita familiaridade com o Excel e tal. Você não pode compartilhar essa planilha? Claro que eu posso. Quem tiver interesse, né, nessa planilha aqui, eu vou pedir para que nos comentários aqui desse vídeo você deixe lá o seu e-mail, porque aí depois eu mando direto no seu e-mail essa planilha aqui nesse formatinho que está aqui, que eu acho que vendo esse vídeo você já entendeu mais ou menos qual que é a lógica do negócio. E a partir dali você começa, então, a ter esse controle que, para mim, foi fundamental para que eu tivesse menos erros em relação ao aspecto financeiro, ao meu orçamento e à minha educação financeira de uma forma geral. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Esse vídeo ele é importante para que a gente fale futuramente sobre investimentos. No meu ponto de vista, para que a gente consiga ser um bom investidor, ser um investidor de sucesso, o primeiro passo, a primeira regra é ter uma boa educação financeira. Então espero que você aplique tudo aquilo que você viu durante esse vídeo e que isso faça muito sentido e gere muito valor para a sua vida. No mais é isso, gente. Muito obrigado aí por sua atenção em mais um vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas e se inscreva no canal se você não for inscrito. E ficamos por aqui. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.